entender quem você é, e começar a orar em outras línguas, e começar a fortalecer através da meditação na palavra, e começar a jorrar. Jesus diz, nas suas escrituras, ele diz o seguinte: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios fluirão do seu interior, e quando esse rio flui, nada pode impedir. A prova disso é Paulo. Prenderam Paulo, e Paulo começou a ganhar os carcereiros na prisão. Prenderam Paulo, Paulo começou a escrever cartas de dentro da prisão. Prenderam Paulo, Paulo começou a adorar mais Silas lá dentro, e a cadeia se rompeu, veio um terremoto, e todo mundo foi solto ali, foi liberto ali naquele momento, e o carcereiro foi e se converteu. E Paulo, que estava preso, logo de imediato, fundou uma célula na casa do carcereiro, batizou aquela família, e aquela família tornou-se a dar continuidade na obra de Deus. Aleluia! Prenderam Pedro, mas sabe o que aconteceu quando Pedro estava na prisão? A igreja estava orando. Enquanto a igreja orava, o anjo foi lá e liberou Pedro. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você faz parte da igreja, não importa o que estão tramando contra ti, porque nada e nem ninguém tem o poder de te parar. A igreja é o poder de Deus na terra. Ei, mas eu estou falando aqui, queridos, com a igreja, com aquela que está ligada em Cristo. Não é com aquelas pessoas que se dizem ser e não são, não. Eu estou falando com a igreja, com aqueles que vivem na palavra, com aqueles que recebem a revelação, com aqueles que valorizam o que recebeu. Tem gente perdendo a revelação de quem é Cristo. Quero te dar uma palavra nessa noite. Nunca perca a revelação. Nunca deixe o diabo colocar em dúvida a revelação que você recebeu. Não é porque as coisas não estão dando certo que Jesus não está contigo. E nem é porque tudo está dando certo que Jesus está contigo. De repente tudo está dando errado, mas o Senhor está contigo e Ele está dizendo: ei, se você não perder a revelação, se você continuar com a revelação de quem eu sou e de quem é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Meus queridos, quando nós temos essa revelação e nós guardamos ela, nada e nem ninguém pode nos parar. Deixa eu ler outro versículo aqui. Atos capítulo 5. Aleluia. Você que está nos assistindo aí pela internet, vai nos acompanhando. Atos capítulo 5. Deus é bom. Vai recebendo aí, vai se alimentando. Não deixe as portas que o inferno abre prevalecer contra a tua revelação, contra a visão que você tem do Senhor. Aleluia. Verso 12. A partir do verso 12 está falando aqui sobre Ananias e Safira. A partir do verso 12 diz: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo tivesse em grande estima. Ei, deixa eu dar uma palavra para você que está de fora da igreja. Não tenha medo de juntar-se com aqueles que receberam a revelação. Aqui esse povo estava assustado, tinha medo de juntar com eles, ainda que tinha por grande estima a vida dos apóstolos, da igreja que se reunia naquela cidade. Eles passavam e tinham medo.
de unir com eles. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão, minha irmã, você que está de fora aí, não tenha medo, porque a palavra de proteção do Senhor é para a igreja. Não é para os que se dizem crente ou católico ou não sei o que, não, é para a igreja. Quem é a igreja? A igreja é aquela que tem a revelação de Cristo e o guarda. A igreja é aquela que recebe a palavra e crê nela. A igreja é aquela que recebe a palavra e guarda ela. A igreja é aqueles que recebem a palavra e andam nela. A igreja é aqueles que recebem a palavra e vivem ela. Nunca, em nenhum momento, deixe que as situações, que o sistema venha te afrontar a ponto de você perder a revelação de quem Cristo é em você e de quem você é em Cristo. Mas seja acrescentado nesses dias pelo poder do Altíssimo manifestado na sua vida. Permita ser igreja. Não tenha medo quando as situações adversas chegarem. Porque se você fizer parte da igreja, onde você estiver passando por situações difíceis, a igreja levanta a mão e os anjos vão lá e libertam, como libertou Pedro, como libertou Paulo, Silas e muitos outros. Não tenha medo. Aleluia. Atos capítulo 12. Vou terminar a ler só esse versículo aqui. Atos 12. Aleluia. Deus bom. Sei que você está sendo acrescentado onde você estiver agora. Aquele texto que eu li para vocês. Versículo 5 diz: assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior, no dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, com algemas presas às duas correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez e disse-lhe ainda ao anjo, disse-lhe o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram o primeiro e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este o abriu assim por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. E aqui diz que Pedro foi para a casa dessa pessoa lá, e chegou lá, a igreja estava orando. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar aqui nessa noite. Olha a situação que Pedro se encontrava. Pedro se encontrava algemado, com 2 guardas na sua frente, mais 2 na outra frente, um portão e mais outro portão, e de repente o anjo chega. Pedro estava dormindo tranquilo, sabe por quê? Porque ele não tinha tido uma revelação de quem era o Cristo. Ele tinha tido uma revelação de quem era o Senhor. E quando o Senhor disse sobre ti:
estabelecer essa igreja, sobre essa revelação, estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Pedro estava tranquilo, porque ele sabia que aqueles portões que ele estava prendendo ali não eram suficientes para permanecer guardando ele, não eram suficientes para permanecer trancados, porque quando chegasse o momento, o Senhor iria abrir aqueles portões e ele iria sair. Deixa eu te dar uma palavra. Não importa a situação que você está vivendo nesses dias. De repente você está vivendo situações aí parecidas com essa de Pedro. Mas meu irmão, se você estiver nesses dias com as suas mãos presas, as coisas que você estiver fazendo fisicamente não estiver dando certo, se tudo o que você estiver fazendo é como se você estivesse no meio de um labirinto, eu tenho uma palavra para você. Creia na revelação que você já teve de quem é Jesus. Você que ainda não faz parte, não fica com medo de entrar para fazer parte de uma igreja gloriosa. Não olhe para a igreja apenas como um ajuntamento de pessoas que não deu certo, porque eu quero dizer para você, você nasceu para dar certo. Você de repente está passando por dificuldade, meu irmão, não olhe para a circunstância, olhe para a palavra, porque você nasceu para dar certo. Creia, irmãos, vocês que estão aqui presentes nesse momento, creia no poder que já está sobre as suas vidas. Irmãos, eu estou bem certo, eu estou bem convicto do que essa palavra diz ao meu respeito. E nesses dias, no meio de tantas circunstâncias, no meio de tantas dificuldades, sabe o que é que eu faço? Eu levanto as minhas mãos e começo a adorar o meu Deus. Porque a revelação de que eu tive